Então, eu vou fazer algumas questões relacionadas à geometria analítica. Então, pontos, retas, né? E também a distância entre dois pontos, que foi o primeiro slide que ela passou, né? Sobre limites, eu acredito que ela vai postar alguma lista e aí durante a semana a gente vai resolvendo, certo? Então, eu não vou tocar em limites nessa monitoria, só na parte de geometria analítica, que também cai na prova, na P1. Tudo bem? Então, resolvendo a primeira questão, essa questão, essas questões eu tirei da internet mesmo, não foi de nenhuma lista, mas pega bem o conteúdo. Questão 1. A inclinação da reta que passa pelos pontos A e B é... Nós temos, então, dois pontos, e a gente sabe quando nós temos dois pontos, que eles formam uma reta, né? Eles vão determinar uma reta. E a questão pede a inclinação dessa reta. Inclinação, sempre nesse contexto, vai ser o coeficiente angular. Lembrando da equação da reta, a equação reduzida, ela vai ser da forma y igual a mx mais n. Ou então, y igual a x mais b. É a mesma coisa, só muda a nomenclatura. Então, a inclinação vai ser esse valor m. Eu vou tomar essa primeira forma. Então, esse aqui é o coeficiente angular da equação, esse valor m. Como a gente pode encontrar esse valor? A gente pega o m, ele vai ser a diferença do y sobre a diferença do x. Então, a gente tem aqui dois pontos, tem dois valores de y, o valor de y do A e o valor de y do B. E nós vamos fazer a diferença. Então, primeiro vai ser, chamar aqui os valores x1, y1 e x2, y2. Então, delta y vai ser y2 menos y1 e delta x vai ser x2 menos x1. Fazendo então, o y2 vai ser 0, 0 menos 2, que é o y1, sobre o x2, que é 2, e o x1, que é 0. Então, a gente tem que o m, que é o coeficiente angular, vai ser menos 2 sobre 2. Menos 2 sobre 2 é menos 1. Então, o coeficiente angular da reta que passa por A e B vai ser dado por menos 1. Então, a equação vai ser dessa forma aqui, menos x mais b. Como pede só a inclinação da reta, a resposta seria só isso, menos 1. Mas qual seria o b? Resolvendo também para b, né? No caso seria para n, né? Como eu escolhi no início. Que é o coeficiente linear. A gente substitui um dos valores dados. Então, aqui nós temos 0 e 2, e 2 e 0. A gente pode escolher substituir um desses valores, um dos pares desses valores. Vou escolher os valores de A, então, colocando o y aqui, então vai ficar 2, e colocando x1, que é 0, vai ficar menos 0, mais n. Então, a gente tem que 2 é igual, menos 0 mais n é n. Então, n é igual a 2. Então, esse é o nosso coeficiente linear dessa reta. Portanto, y, a equação da reta vai ser menos x mais 2. Ou 2 menos x, né?
Ok? Então, quando a gente tem sempre dois pontos e a gente quer descobrir o coeficiente angular dessa reta que passa por esses dois pontos, a gente pega o ΔY, que é a diferença dos valores de y, e divide pela diferença dos valores de x, que é o ΔX. É y2 menos y1 sobre x2 menos x1. E aí, com isso, a gente descobre esse coeficiente angular. Aí, para descobrir o coeficiente linear, que é o n, ou b, né, nós precisamos substituir um dos pares de valores dados. Ok? Bem tranquilo, não é essa questão? Qualquer dúvida podem enviar no chat que eu estou vendo aqui. Questão 2. Calcule o valor de t sabendo que os pontos A, B e C são colineares. Pontos colineares são pontos que fazem parte de uma mesma reta. Então, tá certo, posso sim repetir. Deixa eu apagar aqui. Aqui na 1, a questão pede a inclinação da reta. A equação reduzida de uma reta... Tá certo, vou repetir. A equação reduzida de uma reta vai ser dado por y igual a menos... Aliás, igual a mx mais n. Ou ax mais b. Eu vou colocar x mais b porque está mais acostumado, né? Ax mais b. Certo? Então, aqui a gente tem o coeficiente angular, que é o A. Esse valor de A, ele é a inclinação da reta. E o B vai ser o coeficiente linear. Mas a questão está pedindo a inclinação da reta. Nesse caso, temos dois pontos, o A e B. Então, esses dois pontos eles vão determinar uma reta. Como que a gente pode descobrir essa equação da reta? Com base nesses dois pontos. A gente vai pegar a diferença dos valores de y e dividir pela diferença dos valores de x. Quem são os y? São esses valores dos pontos 2 e 0. Aqui vai ser y1 e o segundo valor de y vai ser y2. E aqui para os valores de x vai ser x1 e x2, certo? Então, colocando na fórmula, o ΔY é y2 menos y1 e o ΔX é x2 menos x1. Logo, nosso m, substituindo os valores, vai ser y2 é 0 menos y1, que é 2, sobre x2, que é 2, e 0, que é o nosso x1. Em cima vai ficar 0 menos 2 é menos 2. 2 menos 0 é 2. Menos 2 sobre 2 é menos 1. Então, a gente encontrou o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B, que é o que a questão pede. E nesse caso, vai ser o nosso A, né? Porque eu coloquei um A aqui, mas... Eu coloquei um M aqui, mas seria o nosso A, que é o coeficiente angular. Certo? Deu para entender? Porque se a gente for ver geometricamente, o que seria, né? Aqui nós temos dois pontos, o A e o B. Genéricos, né? Pontos genéricos A e B. Qual é a inclinação? A inclinação ela vai ser exatamente a tangente desse ângulo. É a tangente desse ângulo.
Se a gente for ver, se lembrar de trigonometria, a tangente ela vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente ao ângulo. Nesse caso, o nosso cateto oposto vai ser ΔY, que é exatamente a diferença dos valores, dos dois valores de y, que vai ser o y2, e aqui vai ser o y1. Certo? Então, esse aqui, essa diferença, vai ser o nosso ΔY. E o nosso cateto adjacente vai ser o ΔX. Então, a inclinação é exatamente a razão entre ΔY sobre ΔX. Essa razão de ser ΔY sobre ΔX. Ok. Deu para entender? O Wellington e o Luiz Carlos. Pode perguntar. E geralmente a gente vai usar essa fórmula de diferença de y, diferença de x, quando a questão fala que é dados dois pontos. Né? Aí vai usar essa fórmula para calcular o coeficiente angular. Inclinação e coeficiente angular é a mesma coisa. São sinônimos. Ah, que bom então. Então vou passar para a próxima questão, certo? Questão 2. Calcule o valor de t sabendo que os pontos A, B e C são colineares. Pontos colineares são pontos que fazem parte da mesma reta. Então, a gente tem uma reta e esses três pontos, A, B e C. Que é só para ilustrar. A, B e C. Ele quer o valor de t, sabendo que esses pontos são colineares. Tudo bem. Se eles fazem parte da mesma reta, então significa que a reta AB é expressa dessa forma, esse traço em cima de AB é a reta que passa por A e B. Então, essa reta ela tem o mesmo coeficiente angular que a reta BC. Concorda? Porque se eles são colineares, né, eles estão na mesma reta. Mas a gente já sabe calcular a inclinação de uma reta dá dois pontos. Qual seria a inclinação da reta que passa por AB? Seria, vou chamar de M1. Vai ser o ΔY sobre o ΔX. Nesse caso, quem é os nossos Y e X, né? Que a gente tem x1, x2, y1 e y2. Então, calculando o coeficiente angular da reta que passa por AB, seria ΔY. Então, vou colocar aqui t menos 1, que é y2 menos y1, sobre x2 menos x1, 3 menos 0. Então, a gente tem t menos 1 sobre 3. Então, essa é o coeficiente angular da reta que passa por AB. Ok. Agora a gente vai calcular o coeficiente da reta, coeficiente angular da reta, que passa por BC. Vou chamar de M2. M2 vai ser o quê? Vai ser o ΔY sobre ΔX, os respectivos. Aqui a gente vai ter x3 e y3. Eu vou fazer y3 menos y2. Então, vou colocar aqui y3 menos y2, que é o ΔY com relação a essa reta BC, sobre x3 menos x2. y3 é 1, y2 é t.
x3 é 2, x2 é 3. Então vai ficar 1 menos t. Me perdoem a caligrafia, coisa feia. Menos t sobre 2 menos 3 menos 1. E aí vai ficar, trocando o sinal em cima, t menos 1. Então esse é o coeficiente angular da reta que passa por BC. Tá certo? Eles não são colineares? Se eles são colineares, os coeficientes angulares de M1 e de M2 são iguais, os dois coeficientes, já que são colineares, né? Então, nesse caso, nós vamos ter, justamente porque eles fazem parte da mesma reta, os ângulos são iguais, né? Esses dois ângulos aqui são iguais, portanto, eu posso igualar. Só estou estranhando uma coisa aqui, deixa eu ver se está certo. T menos 1, 3 menos 0, está certo aqui. BC 1 menos T, 2 menos 3, está certo. Então a gente vai igualar M1 a M2. M1 igual a M2. E aí a gente vai descobrir o T, né? Então vai ficar M1, que é T menos 1 sobre 3, igual a T menos 1. Multiplicando esse 3 para o outro lado, passando esse 3 multiplicando, vai ficar T menos 1 igual 3 vezes T, 3T, 3 vezes 1, menos 3. Então vai ficar... apagando aqui. Vai ficar... passa agora esse T para o outro lado subtraindo, vai ficar menos 1. E passa esse menos 3 somando. 3T menos T. Menos 1 mais 3 é 2. 3T menos T é 2T. Logo, o nosso T vai ser 1, né? Então, esse é o valor que faz esses pontos serem colineares. Ok, deu para entender? Passar então para a próxima questão. Caso vocês tenham dúvida, vocês podem enviar, tá? Não tenha vergonha. Questão 3. Qual é o ponto de encontro entre duas retas concorrentes cujas equações são y igual a x mais 1 e y igual a 2 menos x? Como são retas concorrentes, qual é o conceito de reta concorrente? São retas que se cruzam, né? São retas que se cruzam. Então vai ter um ponto que é comum às duas retas. Nesse caso, essas retas são dadas por essas duas equações, e aí a gente vai descobrir qual é esse ponto. Bem, primeiro nós temos que dar nomes aos bois, né? Eu vou chamar de P esse ponto, que é o ponto de encontro, com as coordenadas x1 e y1. Bem, se eu sei que esse ponto ele passa pela primeira reta, então eu vou substituir esses valores na primeira equação. Então, o y vai virar y1 e o x vai virar x1, né? Ok. Mas se ele passa também, se ele é, ou melhor dizendo, é um ponto da segunda reta, então eu posso também substituir os valores de p na segunda equação. Então, substituindo na segunda equação, a gente tem y1 igual a 2 menos
x1. E aqui a gente vai ter um sistema de equações, né? Resolvendo esse sistema, como eu sei que y1 é igual a 2 menos x1, é só substituir aqui nessa primeira, ou no caso eu posso substituir embaixo, tanto faz. Substituir embaixo, então vai ficar o y eu sei que é x1 mais 1, e isso vai ser igual a 2 menos x1. Passando menos x1 somando, vai ficar 2x1. E passando mais 1 subtraindo, vai ficar 2 menos 1, que é 1. Então, nosso x1 vai ser 1 meio. Então, a gente encontrou a primeira coordenada do nosso ponto. Para encontrar a segunda, basta substituir em uma das duas equações. Eu vou substituir na primeira. Então, y1, isso para descobrir o y, né, a coordenada de y do ponto. Y vai ser 1 meio mais 1. Fazendo MMC, né, vai ficar aqui embaixo tem 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1 é 2. Vai ficar 3 meios, né? Então, o y vai ser 3 meios. Logo, nosso ponto vai ser 1 meio, 3 meios. Esse é o ponto de encontro dessas setas. Aqui eu dei nome às coordenadas, mas se vocês quiserem, vocês podem só substituir os valores, né? Aqui y é igual a x mais 1, então eu coloco x mais 1 igual a 2 menos x. Aí eu vou descobrir o mesmo valor de x. Só coloquei x1 e y1 para dar a entender que é um ponto, né? E não uma variável. Certo? Entenderam essa questão? Querem que eu repita alguma parte? Tá certo. Qual parte? Tudo? Certo. Vou apagar aqui. A questão diz que essas duas setas são concorrentes. E elas têm essas equações. Y igual a x mais 1 e y igual a 2 menos x. São duas setas, com duas equações, respectivamente, cada uma com uma equação. Se elas são concorrentes, então ela tem um ponto de encontro. A questão é exatamente qual é esse ponto de encontro entre essas duas retas. Okay? O que é que eu faço? Se eu sei que é um ponto que é em comum entre as duas retas, então eu posso substituir os valores das coordenadas na outra equação. Então, eu tenho esses valores de y e x da primeira equação, da primeira reta, e eu vou substituir na segunda equação. O y eu sei que é x mais 1, então eu vou fazer x mais 1 igual a 2 menos x. Substituir, no caso, esse y na segunda equação, aqui nesse y. Ok? E aí eu vou encontrar que o x é 1 meio, fazendo aqui, resolvendo essa equação, que x é 1 meio, e colocando esse valor de 1 meio em uma das duas equações, vou colocar na primeira, por exemplo. Então, o meu y vai ser 1 meio mais 1, que eu vou obter 3 meios. Então, esse valor, ele é o da segunda coordenada, ok? E aí eu encontrei as coordenadas do ponto de encontro que a questão pede, que é 1 meio e 3 meios. Esse é o ponto de encontro.
só substituir os valores, né? Que já que é um ponto que está em comum entre as duas retas, as coordenadas são iguais, né? As coordenadas valem para as duas equações. E aí eu vou ter um sistema de equações. No caso, o sistema vai ser y igual a x mais 1 e y igual a 2 menos x. Resolvendo esse sistema da forma como eu fiz, a gente encontra esses valores. Deu para entender? Ok. Questão 4. Obtenha a equação da reta que possui o gráfico a seguir. Então, a gente tem aqui o gráfico e ele quer a equação da reta. Bem, a equação de uma reta, como eu falei acima, ela é dessa forma, ax mais b. O a ele é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. Esse coeficiente linear ele tem uma propriedade. Ele vai ser sempre o valor de y em que a reta toca o eixo y. Nesse caso, nosso b vai ser 2. Essa propriedade porque quando o x é zero, que o x não é zero, né? Quando o x é zero, vai ficar a vezes 0 mais b. A vezes 0 é 0, mais b vai ficar b. Então, é exatamente aqui quando o x for 0, o y vai ser b, que é o ponto de cruzamento com o eixo y. Então, a gente tem b igual a 2. Agora aqui, esse outro valor é quando quando y é 0, né, o nosso x vai ser 3. Então, aqui eu já resolvi o coeficiente linear, então y é igual a x mais 2. E agora eu tenho outra informação. Quando y é 0, o meu x é 3. Então, vai ficar a vezes 3 mais 2. E com isso, eu vou descobrir, passando o 2 subtraindo para o outro lado, vai ficar menos 2 igual a 3a. A é igual a menos 2 sobre 3. Então, esse é o coeficiente angular. Então, nosso y, a equação da reta vai ser menos 2 terços x mais 2. Essa é a equação reduzida da reta. Ok? Se eu quisesse a equação geral é quando a gente passa tudo para um lado só da igualdade. Então, eu tenho, passando tudo para o outro lado, ficaria y, passando esse menos 2 terços x para o outro lado, vai ficar 2 terços mais 2 terços x, e passando esse mais 2 como menos 2, vai ficar dessa forma. E para melhorar, multiplica por 3 para tirar esse 3 aqui do denominador que acompanha o x. Multiplicando tudo por 3, vai ficar 3y igual a 2, ou melhor dizer, 3y mais 2x, porque cancelou 3 quando eu multipliquei por 3, menos 6, né? Igual a 0. 3 vezes 0 é 0. Essa é a equação geral da reta, quando a gente tem igualado a 0. E essa aqui, quando tem função de y, é a equação reduzida. Deu para entender a questão? Alguma dúvida? Posso explicar. Aqui nós temos o gráfico
da equação da reta, que é uma reta, evidente, e a gente tem os valores de interceptação com os eixos. Aqui, essa reta ela intercepta o eixo y no valor 2 de y. E ela intercepta x, o eixo x, no valor de x igual a 3, certo? Eu sei que a equação da reta é dada por essa forma aqui. E o que é que eu vou fazer? Eu só substituir os valores, né? Aqui 2, quando o y é 2, o meu x é 0. Então eu tenho, quando o y é 2, o meu x é 0. E aí eu vou descobrir que o meu b é 2. A vezes 0 vai dar 0, né? Então, meu b vai ser 2. Que é exatamente a propriedade a interpretação do coeficiente linear. É esse valor que fica no eixo y, quando a reta cruza o eixo y. Então, meu b é igual a 2. Já para descobrir o nosso a, porque aqui eu já vou descobrir que y é igual a ax mais 2, para descobrir o a, eu tenho outra informação. Quando meu x é 3, o meu y é 0. Aqui está na altura 0, né? Então, quando o meu y é 0, o meu x é 3. A vezes 3 mais 2. E aí vai ficar vai ficar 0 igual a 3a mais 2. E isso, resolvendo essa equação, a gente encontra que a é igual a menos 3 meios. Certo? No caso é 2 terços, né? Então, a nossa equação da reta vai ser menos 2 terços x mais 2. Ok? Dadas essas informações aqui do gráfico. Deu para entender? Tá certo. Passando para a quinta. Determinar a equação da reta que passa pelo ponto A, 3, 1, e que tem coeficiente angular igual a menos 2. Aqui o coeficiente angular vai ser m, né? Então, y é igual a mx mais n. Eu tenho que o coeficiente angular é igual a menos 2, então y é igual a menos 2x mais n. Não sei quem é n, mas a questão ela dá uma informação. Essa equação passa por esse ponto. Então, quando x for igual a 3, o y vai ser 1. Então, substituindo o valor de x e o valor de y na equação que a gente descobriu já aqui, a gente vai ter 1 igual a menos 2 vezes 3 mais n. 1 vai ser igual a menos 6 mais n. Passa menos 6 somando, vai ficar n igual a 7. Logo, a equação da reta vai ser menos 2x mais 7, que é o que a questão pede. Certo? Nenhuma dúvida, né, nessa questão?
coeficiente angular independe se é m, se é a. O coeficiente angular ele sempre vai ser acompanhado do x. Esse que é o importante. Não importa se a letra, né? Vai ser o valor que acompanha o x. Está multiplicando o x. E o coeficiente linear vai ser o coeficiente, o valor que ele é independente de x. Ele não está dependendo de x. Questão 6. Encontre as coordenadas do ponto de intersecção entre a reta R, dada por essa equação geral, e a reta S, que passa pelos pontos A e B. Ok. Então vamos lá. Primeiro, essas retas, elas são concorrentes, né? Já que tem um ponto de intersecção. Então, que a reta R ela vai ser passando o x e o menos 3 para o outro lado da igualdade, para isolar o y. Então, vai ser y igual a 3 menos x. Só reorganizei a equação da reta R. Só para facilitar um pouco. A reta S ela vai ter uma equação também. Então, ela vai ser y igual a x mais b. Certo? Se ela passa por esses pontos A e B, como a gente já viu, a gente vai fazer aquele mesmo procedimento do início das primeiras questões. Então, faz o ΔY sobre ΔX para encontrar o coeficiente angular. Nesse caso vai ser A, né? Então, quem que vai ser ΔY? Vocês podem colocar aí no chat qual vai ser o ΔY nesse caso. E o ΔX. Vai ser a diferença dos valores, né? ΔY vai ser a diferença do y de B com o y de A. Então vai ficar 2 menos 3. Esse vai ser o ΔY. ΔX vai ser a diferença do y de B, do x de B com o x de A. Então 1 menos 2. Então a gente vai ter 2 menos 3, que é menos 1, sobre 1 menos 2, que é menos 1. Menos 1 sobre menos 1 vai ser 1. Então esse é o coeficiente angular. A gente já encontrou. Agora quem é B? Então o y vai ser x mais b, né? Basta substituir os valores, né? É um dos pares de valores. Vou escolher A. Então aqui o valor de A de y vai ser 3 e o valor de x vai ser 2. Eu vou encontrar B igual a 1. Então eu tenho a equação da reta S como x mais 1. Sabendo que a reta S ela tem essa equação e elas são concorrentes, eu vou encontrar esse ponto de encontro entre elas, fazendo um sistema. Então, o valor de y de S, eu vou substituir no y de R. Então, vai ficar que substituindo o y de R, de S, melhor dizendo, em R, então a gente vai ficar com x mais 1 igual a 3 menos x. Aí, resolvendo essa equação, passando 3 subtraindo, melhor, passando 1 subtraindo para o outro lado, né? Vai ficar x igual a 3 menos 1 menos x. Então, 2 menos x.
e passando esse menos x adicionando, somando para o outro lado. Vai ficar 2x igual a 2. X vai ser 1. Então, a gente encontrou o valor de x do ponto de encontro ou de ponto de intersecção entre essas retas. Agora falta o valor de y. Para encontrar esse valor de y, substituo em uma das duas equações o valor de x. Vou substituir na segunda. Então, o y vai ser 1 mais 1, que é 2. Então, a gente tem um ponto de encontro que vai ser 1 e 2. Essa é a resposta da questão. Alguma dúvida nessa? Todas? Querem que eu repita? Ok, vou repetir. Tentar ser mais conciso. Questão 6. Encontre as coordenadas do ponto de intersecção entre a reta R e a reta S. Ok, se a gente sabe a equação de duas retas, a gente consegue encontrar esse ponto de encontro, esse ponto de intersecção. Mas eu só tenho a equação da reta R, que é essa daqui que a questão dá. Mas eu não tenho da reta S. Né? Então, eu vou precisar encontrar a equação da reta S. E a questão ela diz que essa reta S passa por dois pontos, A e B. Como eu fiz lá no início, a primeira questão, se eu tenho dois pontos, esses dois pontos determinam uma reta e eu sei como descobrir a equação dessa reta. Então, S, eu vou chamar genericamente y igual a mx, não, ax mesmo, ax mais b. Como eu encontro esse A, esse valor de A, dado que S é a reta que passa por AB? Como que eu encontro o coeficiente angular de uma reta que passa por dois pontos? Coloquem aí no chat. Como é que eu encontro esse coeficiente angular, essa inclinação? Dados dois pontos. Isso. No caso é o ΔY sobre o ΔX. Primeiro tem que ser o Y, aí depois o X. Mas é isso aí. Então, nosso A, exatamente, Arlene, vai ser ΔY sobre ΔX. ΔY, como a Charlene falou, vai ser y2 menos y1. E o ΔX vai ser x2 menos x1, onde esse x1 e x2, y1 e y2 são os valores respectivos dos dois pontos. No caso, aqui vai ser x1 vai ser 2, y1 vai ser 3. x2 vai ser 1 e y2 vai ser 2. São as coordenadas do primeiro ponto e as coordenadas do segundo ponto. Então, fazendo aqui, substituindo, y2 é 2, y1 é 3, sobre x2 é 1 e x1 é 2. Então, o nosso A vai ser 2 menos 3 menos 1. E 1 menos 2 é menos 1 também. Menos 1 sobre menos 1 vai ser 1. Então, a gente encontrou o coeficiente angular da reta S. Logo, nosso y vai ser igual a 1 vezes x, né, mais b, que é x mais b. Mas falta encontrar o b. Como é que eu encontro esse valor do coeficiente linear?
eu substituo os valores de um dos pontos na equação. Então, substituindo, por exemplo, os valores de B, do ponto B, eu sei que o y2 é 2 e o x2 é 1. Então, 1 mais B. Eu vou encontrar que B é igual a 1. Pronto, já encontrei a equação da reta S. Né? Então, a equação da reta S vai ser y igual a x mais 1. Pronto, agora eu consigo, dadas as duas equações das retas, encontrar o ponto de encontro entre elas. O que eu precisava é dessas duas equações. Eu só tinha uma, e aí eu consegui, com base nessa segunda informação, encontrar a equação da segunda reta. Até aí tudo bem? Deu para entender o que eu fiz? São duas etapas nessa questão. Ok. Então agora a segunda etapa, né? Então aqui a gente tem a reta S, a reta R, a questão ela já diz que é y. Aqui é só reorganizando. Estou passando menos 3 somando e o x subtraindo. 3 menos x. Agora eu vou substituir os valores para encontrar o ponto de encontro. Então, eu vou substituir o y da segunda equação na primeira. E aí, tanto faz, posso substituir o y da primeira na segunda também. Mas fazendo dessa forma, substituindo o y da reta S na reta R, na equação da reta R, vai ficar x mais 1 igual a 3 menos x. E aí eu vou descobrir que meu x vai ser igual a 1, né? Que passa aqui somando, vai ficar 2x, e passa esse menos 1 subtraindo. 3 menos 1 igual a 2. Então, x é igual a 1. Pronto, descobri o valor de x do ponto de intersecção. Falta descobrir o y. Esse valor de y eu só preciso usar uma das duas equações. Usando da equação de S, que é mais fácil. O y vai ser 1, que é o valor de x, mais 1. 1 mais 1 é 2. Então, y é igual a 2. Logo, o nosso ponto de intersecção entre a reta R e S vai ser 1, 2. Tudo bem? Deu para entender agora o que eu fiz? Alguém tem alguma dúvida a mais? Posso passar. Passar então. Seria a sétima questão, né? Seja R uma reta com a equação, dada essa equação, e uma reta S a intercepta no ponto 2, 7, sabendo que R e S são perpendiculares entre si, qual é a equação da reta S? Novamente, a questão você vai precisar de vários passos, né? Até chegar na resposta. Primeiro, né, a equação da reta R. Eu vou vou isolar o valor de y, para a gente ter como trabalhar melhor. Então, passando 3x subtraindo, vai ficar 2y igual a 20 menos 3x. E passando 2 dividindo, eu vou encontrar y igual a 20 sobre 2 menos 3x sobre 2. Que vai dar 20 sobre 2 é 10, menos 3x sobre 2. Então, R vai ser y igual a 10 menos 3x sobre 2. Só reorganizei os valores para isolar o y.
Agora a questão ela diz que essa reta S ela intercepta um ponto, que é 2 e 7. Então S, vou chamar de y igual a x mais b. Se ela intercepta o ponto 2, 7, significa que colocando 7 vai ser igual a 2a mais b. Ok, a gente tem essa relação, que é da primeira informação aqui, né, sobre S. A segunda informação sobre S é que R e S são perpendiculares entre si. Duas retas serem perpendiculares significa que o coeficiente angular de M1 vai ser o negativo do inverso do coeficiente angular da segunda reta. É basicamente isso. Se elas são perpendiculares, então os coeficientes angulares vão obedecer a essa relação. Ok? Tudo bem. Mas qual então, tendo aqui como os valores, os coeficientes angulares, qual seria o coeficiente angular de R nesse caso? Coloquem aí no chat, por favor. Qual seria o coeficiente angular da reta R? Coeficiente angular é aquele que acompanha o x. Quem é que está acompanhando o x aqui? Na primeira equação, que é da reta R. É menos 3 meios, né? Esse valor aqui. Então, esse valor é o coeficiente angular de R. Eu vou chamar de MR. Ele é menos 3 meios. Ok. Agora, quem é o coeficiente angular de S? Da equação de S? É A, né? Esse A aqui. Então, dada essa informação aqui, que elas são perpendiculares, eu posso afirmar que MR, que é o coeficiente angular da primeira equação, da primeira reta, vai ser igual a menos 1 sobre A, que é o coeficiente angular da segunda reta. Então, deixa eu só arrumar isso aqui. Vai ser menos 3 meios igual a menos 1 sobre A. Ok? Isso aqui devido a elas serem perpendiculares. É uma informação a mais que a questão dá. E com isso eu consigo desenvolver essa segunda relação aqui. Isolando A, a gente vai encontrar o quê? Aqui tem negativo dos dois lados, então 3 meios é igual a 1 sobre A. Posso sim. Retas perpendiculares são retas que formam entre si um ângulo de 90 graus. Ok? Então aqui uma reta, vou chamar de ST. S melhor dizendo, T e V. Então essas retas são perpendiculares se o ângulo entre elas é de 90 graus. Por causa disso, vai valer essa relação aqui, que o coeficiente angular de T, da reta T, vai ser igual a menos 1 sobre o coeficiente angular de V. Entendeu? Então tem essa relação aqui. Então, por exemplo, se a equação de T for a equação da reta T for
2x mais 1, e a gente sabe que V é perpendicular a T, então necessariamente, obrigatoriamente, o coeficiente angular de V vai ter que ser menos 1 meio. X mais um valor, sei lá, 5. Necessariamente, se elas são perpendiculares, vai ter que obedecer essa relação aqui, dos coeficientes angulares. Deu para entender? Ok. A questão ela diz que essas duas retas R e S são perpendiculares. Portanto, vale essa relação. O coeficiente angular da primeira reta, que é R, é menos 3 sobre 2. Até aqui. E o coeficiente angular da segunda, que é a reta S, é A. Então, vai ficar menos 1 sobre A. Essa aqui é a aplicação da relação. E aí eu vou obter que A é igual... Aqui passa o A multiplicando, então vai ficar 3A. 3A. Passa o 2 multiplicando, vai ficar 2. Que o A é igual a 2 terços. Então, a gente descobriu o valor do coeficiente angular da reta S. Com isso, eu posso substituir esse valor desse coeficiente nessa relação que eu encontrei, dada essa primeira informação, de que a reta S ela interceptava o ponto 2,7. Então, eu vou substituir o valor de A, eu vou obter 7 igual a 2 vezes 2 terços mais B. E aí eu vou encontrar o valor de B. Aqui em cima vai ficar 4 sobre 3 mais B. Passando esse valor 4 terços para o outro lado, vai ficar 7 menos 4 terços igual a B. Aqui fazendo essa... multiplicando, né, vai ficar 3 vezes 7, 21, menos 4. Isso é igual a B. 21 menos 4 dá 17, né? Então vai ficar B igual a 17 terços. Então, a gente encontrou o valor de B. Ok? Então, a gente tem o valor de A, tem o valor de B. Então, a equação da reta de S, tá? A gente já descobriu, né? Vai ser 2 terços x, que é o valor de A, que a gente descobriu, mais 17 terços, que é o valor de B, que a gente também descobriu. E a questão pede essa equação. Então, essa seria a resposta. Deu para entender? No caso, você vai ter que lidar com essas informações e saber relacioná-las, né? Primeiro, eu tive que montar essa equação de S genérica e, com base nessa equação, sabendo dessa primeira informação, que S intercepta esse ponto, 2,7, eu desenvolvi essa primeira relação aqui, 7 igual a 2A mais B. Tudo bem, deixa ela parada aqui. A segunda informação que a questão dá é que R e S são perpendiculares entre si. Qual é aí o que é que eu fiz? Sabendo que elas são perpendiculares, os coeficientes angulares, eles vão ter que obedecer a essa relação aqui, que é das retas perpendiculares. Eu desenvolvi aqui embaixo, né? E obtive que o A é igual a 2 terços. Aí sim eu substituí nessa
primeira relação aqui. E aí eu descobri o B e, por fim, a equação da reta. Posso passar, né, para a próxima? Vocês têm alguma dúvida? Ok. Questão 8. Determine o número t de tal forma que a reta passando pelos pontos T2 e 3,6 seja paralela a uma reta com inclinação 2. Então vamos lá. Aqui nós temos uma reta passando por dois pontos. Reta passando por dois pontos. Isso lembra aquela fórmula, ΔY sobre ΔX, que vai dar o coeficiente angular dessa reta. Então vamos calcular esse coeficiente angular. Vou chamar de M, que é ΔY sobre ΔX. ΔY vai ser a diferença entre 6 e 2, que é o y2 menos o y1, e o ΔX vai ser 3 menos t. 6 menos 2 é 4, 3 menos t. Esse é o coeficiente angular dessa reta que passa por esses pontos, T2 e 3,6. Ok. Essa reta ela é paralela a uma outra reta com inclinação 2. Então, sendo essa reta primeira R e essa outra S, a inclinação de S vai ser 2. Então, coeficiente angular de S é 2. Não é isso? Coeficiente angular de R eu tenho aqui, MR, né? Que é 4 sobre 3 menos T. E o de S é 2. A questão diz que elas são paralelas. Retas paralelas são retas com coeficientes angulares iguais. No caso, são retas que nunca se tocam, né? Elas nunca se tocam. Dessa forma, um ângulo reto. Então, os coeficientes angulares serão iguais. MR é igual a MS. Essa informação das retas serem paralelas. Então, MR é igual a MS, portanto, 4 sobre 3 menos T é igual a 2. Passando multiplicando, vai ficar 4 igual a 2 vezes 3 menos T. 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos T vai ficar 2T. Menos 2T. Passa subtraindo 6, vai ficar 4 menos 6 igual a menos 2T. 4 menos 6 menos 2 igual a menos 2T. T tem que ser 1, né? T é igual a 1. É a resposta da questão. Determinar o número T. T tem que ser 1 para que valha todas essas informações aqui. Ok? Alguma dúvida? Posso passar? Eu acho que tem mais só uma questão. A última questão. Posso passar? Ou vocês têm alguma dúvida? Ok. Questão 9. Determinar o valor de K tal que ky igual a x mais k ao cubo e y menos 1 igual a 2k ao quadrado x sejam perpendiculares. Então, essa é uma reta, a equação de uma reta, vou chamar de R, e essa outra é outra equação de outra reta.
reta S. A questão diz, para determinar o valor de K, tal que essas setas sejam perpendiculares. R e S sendo perpendiculares, calma aí, eu vou primeiro escrever a equação da reta, né? Isolando o valor de y em R, da equação da reta R. Passa esse K dividindo, vai ficar y igual a x sobre K mais K ao cubo sobre K. K ao cubo sobre K é K ao quadrado. Então, essa é a equação da reta R. Equação reduzida. Tá? Equação reduzida. Agora, da reta S. A equação reduzida também. Passando esse menos 1, somando, vai ficar y igual a 2k ao quadrado x mais 1. Pronto. Tendo essas equações na forma reduzida, eu consigo observar os coeficientes angulares delas. Qual é o coeficiente angular da reta R? Digam aí, se possível. Qual é o coeficiente angular da reta R? Isso, é 1 sobre K. Exatamente porque acompanha o x, né? Aqui tem um escondido, é quem acompanha o x. Quem está multiplicando o x. E quem que seria da reta S? Coeficiente angular. Quem está multiplicando o x? No caso, a gente tem que contar a integridade do que está multiplicando o x aqui. De tal forma que se eu dividir isso por x, vai ficar exatamente o coeficiente angular. Então, aqui, se eu dividir por x, eu encontro o coeficiente angular. Se eu tirar x, né? Tira x aqui. Vai sobrar o quê? 2k ao quadrado. Então, também tem que contar esse k ao quadrado. Então, o coeficiente vai ser 2k ao quadrado. Coeficiente angular. Ok. A questão diz que elas são perpendiculares. Ah, tá. Aqui é um K. Desculpa. A minha letra está complicada. Aqui é um K. K ao quadrado. Então, nosso coeficiente de S vai ser 2k ao quadrado. Se elas são perpendiculares, vai valer aquela relação que é M1 igual a menos 1 sobre M2. Então, vou só substituir MR igual a menos 1 sobre MS. E aí eu descubro que 1 sobre K é igual a menos 1 sobre o MS, que é 2k ao quadrado. Multiplicando em x, aqui eu vou obter 2k ao quadrado igual a menos k. O k aqui ele pode ser zero, né? Nada impede. Se k que for zero vai dar 2 vezes zero ao quadrado, que é zero, igual a menos zero. Então, k também é a solução. Então, k igual a zero é uma solução. Eu posso dividir por k, eu vou obter 2k igual a 1, menos 1, que eu dividi por k. Então, k vai ser igual a menos 1 meio. É a outra solução. Para a solução do k igual a zero, não vai, não vai valer porque
Aqui o coeficiente angular de S seria 2 vezes 0 ao quadrado, que é 0, né? Então, o coeficiente angular zeraria. Então, a gente não considera essa solução de K. Só a solução não nula. Nesse caso, K igual a menos 1 meio. Então, esse é o valor de K que faz a reta R e a reta S serem perpendiculares. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida com relação a essa questão? Ou também ao conteúdo? Essa é a última questão. Tá, posso. No caso, você está falando aqui dessa resolução, né? Ah, tudo bem. É que aqui esse valor, dada essa igualdade, né? Eu poderia ser tentado a só dividir por K, né? A dividir por K vai ficar 2K igual a menos K, menos 1. Mas aqui também tem outra solução, que é K igual a zero. Se eu dividir só por K e continuar, não estou considerando essa solução nula. Porque de fato, se eu colocar aqui zero, eu vou obter uma igualdade. Então, também é uma solução. K igual a zero. Então, essa é uma solução. K igual a zero. Aí sim, eu posso dividir. Já que eu considerei K igual a zero, eu vou obter K igual a menos 1 meio. Só que, se o K for zero, o coeficiente angular da reta R vai ficar sobre zero, né? 1 sobre zero, que não faz sentido, não está definido. Então, a gente não conta por causa disso, porque 1 sobre K vai ficar 1 sobre zero, né? Que não está definido. Só vai considerar essa solução. É mais uma observação, tá? Quando vocês verem alguma equação desse tipo, alguma igualdade desse tipo, que tiver um número ao quadrado e o outro sem, né? Ao ser tentado de só cortar, observar se pode considerar essa solução nula, que poderia considerar. E aí no final a gente só vai considerar K igual a menos 1 meio, porque é uma solução que não leva a nenhuma indefinição, né? Ok? Bem, a gente não descobriu aqui os coeficientes angulares das duas retas? Você mesmo falou. 1 sobre K e 2K ao quadrado. Tudo bem. Esses são os coeficientes angulares. A questão ela diz que essas duas retas são perpendiculares. Retas perpendiculares são retas que os coeficientes angulares obedecem a essa relação aqui. M1, que é o coeficiente angular da primeira, vai ser igual a menos 1 sobre o coeficiente angular da segunda. Todas retas, pares de retas que forem perpendiculares, elas vão obedecer a essa relação, os coeficientes angulares. Logo, como R e S são perpendiculares, eu tenho essa relação aqui, MR igual a menos 1 sobre MS. Essa relação aqui. Aí eu só substituo os valores que a gente encontrou. O MR é 1 sobre K e o MS vai ser 2K ao quadrado. Tá aqui. E aí eu pulei para cá, né? Multiplicando em x. Deu para entender agora? A gente conseguiu encontrar esse K justamente por ter essa informação de serem perpendiculares. Se não fossem, melhor dizendo, se a questão não desse essa informação, a gente não teria como determinar esse K. Certo. Então, por exemplo, se elas forem paralelas, se essas retas fossem paralelas, o que é que significaria? Retas paralelas é quando os coeficientes angulares são iguais. Então, se a questão tivesse aqui, em vez de perpendicular, tivesse paralelas, o que é que eu faria? Paralelas.
Coloque aí no chat. O que é que eu faria? Retas paralelas têm os coeficientes angulares iguais. Então, se RS são paralelas, os coeficientes são iguais. MR igual a MS. E aí eu teria uma outra relação, né? 1 sobre K igual a 2K ao quadrado. Mas esse não é o caso da questão, é só estou dizendo se fosse, né? Aí já encontraria outros valores, né, para cá. Tudo bem? Depois que descobre os coeficientes, tem que multiplicar. Vai ter que usar essas relações aqui. Como eu disse, né? Se fossem paralelas, você teria que usar essa relação de que os coeficientes angulares são iguais. E só basta substituir e resolver a equação. Nem sempre é só multiplicar, né? Sim. Ah, sim. Aqui eu só multipliquei em x, só para resolver mesmo. Mas, por exemplo, eu posso passar o k multiplicando, resolvendo assim da forma mais tradicional, né? Eu passo o k multiplicando, então vai ficar 1 igual menos k sobre 2k ao quadrado, e passaria o 2k multiplicando também para o outro lado. Então, 2k ao quadrado igual a menos k, que é a mesma coisa de multiplicar em x. Só multipliquei em x. Certo? Deu para entender? Multiplicar em x é só para não fazer essa burocracia aqui. Passar multiplicando, etc. Alguém tem alguma dúvida mais com relação a alguma coisa? Lá no final do slide de geometria analítica tem essas relações das retas, quando elas são perpendiculares, quando elas são paralelas, quando elas são coincidentes, e aí vai ajudar bastante a resolver questões desse tipo. Então, é isso. Qualquer dúvida podem me perguntar no WhatsApp. Como eu falei no início, a professora vai enviar uma lista sobre limites. Caso ela envie, eu vou resolver e eu envio a resolução. No Drive também tem uma lista de limites. Vocês podem resolver. Também tem as AP1s que estão resolvidas e tem as questões de limites. E aí, na dúvida, vocês podem me contatar. Tá certo? Então, agradeço a presença de vocês e até a próxima. Nada.